Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Entrevistando com Kellen Cadorim. E no episódio desse mês, o Victor hoje traz novidades da JCV Shop. Tudo bem? Oi, Kellen. Obrigado mais uma vez pelo espaço para a gente estar conversando aqui e trazendo as novidades da JCV e também dos projetos que têm acontecido com a gente. Então, tô sabendo que tem novidades aí. Me conta aí, vem projeto novo. Começa a contar aí para todo mundo que está nos assistindo. Já tem spoiler? Alguém já sabe ou é em primeira mão por aqui? Vai ser em primeira mão na W3, Opa! vai ser em primeira mão na W3, de uma maneira mais clara, né, vamos se dizer. Aham. Mas quem entende um pouquinho aí relacionado ao mundo do marketing e posicionamento em redes sociais já tem entendido e percebido isso, né? Que tem uma É, só um pouquinho de cortar, que tem uma mudancinha já lá uhum, acontecendo nos uhum. últimos meses, eu acho, né. Meses. Tem coisa diferente, ainda vamos saber o que que é especificamente, o que que tá acontecendo, o que vai acontecer. Conta pra gente, vai. Então, durante todo o tempo de trabalho da JCV, a gente foi crescendo, como eu já te contei as histórias nos outros momentos, né? Principalmente sobre revenda autorizada. Uhum. O que é a revenda autorizada? Hoje a JCV revende de maneira autorizada 9 marcas, que inclusive algumas marcas na região, somente nós somos revendedores autorizados, como a DJI, que é aquela que eu te expliquei dos drones, te recorda? Aham. O último Então, episódio do outro mês, né? isso. E em cima disso, a gente sempre teve esse posicionamento como revenda autorizada, regionalmente falando, até a nível de estado e sul do Brasil. E a gente recebia sempre mensagens de pessoas perguntando se eu ensinava, se eu dava mentoria sobre a revenda autorizada, se tinha algum curso que eu já vendia sobre revenda autorizada, se tinha algum trabalho que a gente fazia de ensinar outros lojistas a seguirem o mesmo caminho. E o tempo foi passando e isso foi amadurecendo, eu tinha uma vontade bem grande. Eu sempre gostei muito de ensinar. Eu sou da educação física, né? Então eu sempre ensinei e já dei aula, inclusive até de CrossFit, que foi o meu esporte de prática durante muito tempo antes da minha cirurgia, mas eu sempre gostei muito de ensinar. E com isso, em reunião com a nossa equipe, a gente decidiu, de fato, tirar isso do papel. Então, toda essa mudança é para criar esse novo produto, esse novo serviço, principalmente, para a gente poder alavancar lojistas do mesmo nicho que nós, né? A crescerem e principalmente também serem revendedores autorizados como a JCV. Porque, claro, com certeza vai ter muita especialização, aperfeiçoamento dentro de tudo isso, mas o Victor já traz uma bagagem, um conhecimento todo para levar para as pessoas diferenciado, né? Kellen, são 7 anos, né? 8 anos já, agora a gente entrou em 2024, são 8 anos no, no mundo de eletrônicos, no universo de eletrônicos, especificamente com algumas marcas ali, a gente é revendedor autorizado há mais de 5 anos. É bastante tempo, Então, né? a gente já entende, já conhece o mercado, sabe a parte estacional dele, os períodos que vão vender cada tipo de produto, cada tipo de marca, a demanda para cada tipo de cliente relacionado a cada modelo de produto da marca. Por quê? Porque é tempo, né? Uhum. A teoria é muito importante a gente ter esse estudo teórico sobre as marcas, sobre os clientes, sobre vendas, mas a prática que vai nos ensinar onde a gente erra, com o que a gente aprende e o que a gente pode corrigir e converter de uma maneira muito mais assertiva, né? E como é que vai funcionar? Vai ter um lançamento? Quais as expectativas sobre esse projeto? Então, vamos lá. A gente tem uma equipe hoje de 5 pessoas, todas trabalhando em cima do projeto VM, é o que se chama. Esse projeto VM é o posicionamento O que que referente. significa? Já explica isso aí antes de o VM foi uma nomenclatura que a gente colocou bem básica para a gente, inclusive, saber o que a gente está conversando, né? Mas Dentro não das tem algum reuniões. sentido, Mas é assim? Vitor Matos. É, foi isso que eu É pensei. Vitor Matos, é Olha. Vitor Matos. E aí, com o objetivo, o que vai acontecer? A gente decidiu por um produto inicialmente, principalmente voltado para o mundo de JBL. Então, a gente vai conversar com lojistas que queiram ser revendedores autorizados da JBL, mas que ainda não são, ou que já vendem JBL, mas trazem esse produto de fora do país, importam, tem que Uhum. pagar imposto, tem que pagar taxa, inclusive não tem a parte burocrática e fiscal, que é muito importante. Por exemplo, você foi nos Estados Unidos e trouxe uma JBL dos Estados Unidos, ou quiçá no Paraguai. Não é porque é Paraguai, as pessoas têm essa Preconceito. falsa crença de que veio do Paraguai é falso. Não, não é falso. É a mesma JBL.
Se você comprar nos Estados Unidos, no Paraguai, na China, é a mesma JBL. Claro, tem as falsificações, mas hoje a falsificação é muito grotesca. Você consegue Muito, ver bem já, diferente, né? que é totalmente diferente. Então, vamos lá. Todo e qualquer produto importado hoje, primeiro que você não tem a parte legal, né? Falando de parte fiscal. Então, esse é um detalhe importante. Segundo, esse produto não tem garantia. Ele talvez vai ter garantia no país de origem dele. Dentro do país, não. No Brasil, não. Já é uma desvantagem. Já é uma desvantagem, falando de lojista e principalmente também de cliente. Porque, Com se você certeza. comprar um produto com 1 ano de garantia e comprar um produto 0 garantia, né? Vale mais a pena para você, né? E, por fim, o posicionamento como revendedor autorizado. São algumas das dores que eu estou te falando que acontece nesse meio. Depois a gente pode falar de suporte, de pós-venda, de treinamento da marca, de assistência autorizada, porque, vamos lá, a gente tem 1 ano de garantia, mas se acabar a garantia e der um problema depois de 1 ano, você não tem garantia, correto? Você vai ter que arrumar. Onde que tem uma assistência autorizada da JBL? Sabe? Não. Grande maioria das pessoas não sabe. Tem aqui perto de nós, mas grande maioria das pessoas não sabe. Tem gente que não compra a JBL conosco, não compra na JCV e leva na JCV depois, caso dê algum problema, né? Caso precisou, leva na JCV porque a gente se posiciona como revendedor autorizado. Então, assim, a pessoa já faz um entendimento de que, se é revendedor, também vai ter acesso à assistência. Mas não necessariamente, né? Tem. É casado, né? É Porque casado. vamos considerar, tipo... eu revendo a marca. Se eu consigo ter o contato do representante que me revende o produto, eu vou ter contato da assistência, né? Certo. Então, a gente tem esse contato porque, de fato, é muito importante. É a empresa que é assistente de assistência técnica, de fato, ela também é registrada como autorizado de assistência JBL e de outras marcas também, mas é uma autorizada JBL para fins de assistência, né? Não de revenda como nós. Então, a gente visualizou todas essas dores do mercado como um todo, inclusive os pedidos de pessoas mandando mensagem no direct, na DM da JCV, perguntando se tinha esse ensinamento. E em cima disso, depois de algumas reuniões, a gente decidiu começar pela JBL. Então, a JBL, por que a gente escolheu ela para startar esse projeto? JBL é uma das marcas mais antigas hoje no mundo, né? Ela chegou no Brasil em 2010. Assim que ela chegou no Brasil, ela se tornou febre logo em seguida, né? A gente tem uma história dela que é muito relevante no país. Ela, durante muito tempo, foi a marca mais falsificada, né? Questões de réplicas. Hoje, a Stanley, que a gente também é revendedor autorizado, passou ela já. Porque é muito mais fácil você falsificar um copo do que um eletrônico, né? O eletrônico consiste com muita demanda tecnológica nele, por mais que seja uma demanda baixa, precisa de componentes tecnológicos. Aqui não, aqui você faz um copo com 2 paredes de aço e você coloca a logo da Stanley e pronto, é o que o pessoal faz. É o mesmo material? Não é o mesmo material. Tem a mesma tecnologia de deixar quente e frio? Também não, mas ela passou a JBL em questão de falsificação. E aí a gente entendeu que muitas das pessoas que trabalham com o ramo eletrônico, elas querem vender os produtos de forma autorizada, mas aí não tem acesso. E qual é o produto dentro do que a JCV é revendedor autorizado que mais vende hoje no mercado e você tem acesso aos públicos A, B, C, D, E, enfim. Todo mundo quer ter uma JBL. Todo mundo quer ir na praia e ter a sua caixinha pequenininha. Ou todo mundo quer ter aquela caixona que faz uma festa. Que tem, né? Hoje a gente tem caixas que, enfim, tem 1,5 m de altura. Que chegam a 1.100 watts de RMS. Então, é uma potência absurda. Então, é um tipo de produto que consegue conversar com todos os públicos. E tem investimentos aí para um revendedor autorizado de R$150 de custo, R$180 de custo, e daí pode chegar até R$5.000 de custo também, mas depende muito com quem ele quer conversar. Então, é de fácil acesso, ele tem produto para vender para todo mundo. Foi por isso que a gente decidiu pela JBL. E aí, com isso, para chegar ao ponto final da história, a gente definiu de iniciar esse trabalho de mentoria e de revenda autorizada com a JBL. E aí a gente vai, nos próximos meses, aí tá estruturando e até junho a gente está fazendo nosso primeiro lançamento. Até junho sai, então, o primeiro lançamento. Exatamente. E as expectativas? Então, Kelly, como eu te falei, eu sempre gostei muito de ensinar. Sempre fui um cara que... Eu gosto muito de aprender, mas gosto de ensinar. Eu acredito que a gente não está aqui simplesmente só para
colher o máximo de informações e aprendizados possíveis e reter tudo isso para nós, né? Então, obviamente, eu não vou fazer isso de graça, ninguém faz nada de graça. Mas o quanto a gente puder ajudar as pessoas a crescerem em segmentos que, por exemplo, eu não tive ajuda de ninguém, por exemplo, que tem um know-how hoje que a gente tem para poder passar para frente, sabe? E aí fazer o que gosta e, juntamente, claro, ganhar dinheiro. Mas Com ensinando certeza, outras pessoas, né? com certeza. Então, a gente entende que... E eu digo a gente porque eu gosto de ir nessa linha de que não sou eu. É a JCV hoje, numa estrutura. O quanto eu tenho de suporte da minha equipe, o quanto eu tenho eles comigo, o quanto eu tenho eles acreditando, inclusive, em um projeto totalmente novo, que a gente não sabe se vai dar resultado. Mas todo mundo simplesmente vestiu a camisa, Agarra a ideia, né? agarrou a ideia e tá junto, sabe? Isso Então, é o que é mais bacana, porque desde as primeiras conversas que a gente tem, você sempre cita no nós, na equipe, que... E é verdade, né? uhum, E aí é, tem aquela historinha, né, do CNPJ. Como é que é? um CNPJ são compostos por CPFs, né? Nenhum Então CNPJ vai crescer sem vários CPFs. é muito Então, bacana da tua parte sempre valorizar teus colaboradores e tua equipe. uhum, uhum, Victor, vamos fazer uma pausa para a gente tomar uma aguinha e a gente já volta, pode ser? perfeito. Um breve intervalo e a gente já volta. Despachante Placar, primeiro emplacamento, licenciamento, transferência e comunicação de venda. Enfim, toda a movimentação de documento do seu veículo. E, claro, com mais de 22 anos de experiência no mercado. Deixe a burocracia com quem entende. Despachante Placar. Aqui você vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim. Um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa. E já de volta, porque aqui tem muita conversa boa ainda para continuar, né, Victor? É isso aí. Mas aí, lá no começo, a gente falou em projetos. E não falou todos aí. Continua, compartilha o resto com a gente. Tá, vamos lá. Então, o primeiro projeto é esse da revenda autorizada, e o nome do projeto ele se chama Autorizado JBL, né? Que é esse que eu já tinha te contado essa primeira história. Agora a gente está indo para São Paulo, em uma convenção no dia 1º e no dia 2, então 1 e 2 de junho, né, do mês 6. A gente está indo para São Paulo em uma convenção lá com a nossa equipe, a equipe de marketing também vai estar junto. A gente está indo numa convenção que o foco dessa convenção é o mundo mobile, ou seja, os smartphones, o mundo de celular como um todo, e principalmente e também, né, conectado a assistências e tudo que envolve o mundo mobile. E aí eu, em reunião com os criadores do evento, eu falei, cara, seguinte, a gente também trabalha com o mundo mobile, mas a gente não foca só no mundo mobile. Porque, inclusive, é um mercado que é só um nicho. Uhum. É só um público, claro. É o que mais todo mundo consome,
né? Todo mundo tem um celular. Nem todo mundo tem um drone, nem todo mundo tem um outro produto que a gente revende Eu não de tenho forma drone. autorizada. Mas eu dei, inclusive, uma prova social para ele. Eu falei, cara, a gente está indo amanhã fazer uma reunião com um cliente no Turvo. Aí ele, obviamente, não sabia onde é que era Turvo, né? Aham. Mas especifiquei para ele, é uma cidade aqui da parte de agronegócio e tudo mais. E a gente está indo lá fazer uma reunião com o cliente sobre um drone específico que ele precisa para o negócio dele. E é um drone que chega aí na casa de 50 mil reais. Que ele tem uma margem de lucro X, eu falei para ele, e que me possibilita ter essa margem de lucro. E aí eu te faço uma pergunta do seguinte: quantos celulares eu tenho que vender para ter a mesma margem relacionada igual a esse produto? Que eu precisei de um cliente apenas. Claro, é um cliente dentro de 10 ou, quiçá, 50? Sim, mas me possibilita pensar em um outro mundo e que provavelmente esse cliente também tem um celular. Então, não Com quer dizer que eu estou certeza. perdendo a venda do celular. E aí eu falei para ele, um dos grandes diferenciais do meu crescimento de negócio, porque na época, no dia ali, eu estava falando justamente de mim, né? Aham. Foi visualizar oportunidades que ninguém visualizava. Exatamente, visualizar. Então, quando eu percebi que o mundo de drones estava crescendo e que ninguém surfava essa onda aqui na região como revendedor autorizado, eu falei, eu vou atrás. Eu fiquei, acredito, na época, 6 meses negociando com a DJI. Até a gente, entre e-mails, Sim, foi muito tempo durante e-mail. Então, claro, uma empresa grande, tu não manda um e-mail, ele não vai te responder na hora ou no outro dia. Vai uma semana para responder. E aí tu responde, mas e assim vai. exatamente. Então, É até um o namoro, momento, né? exato, exato, até o momento de me ligarem e depois dali acelerou o processo. E a gente se tornou revendedor autorizado da DJI no final de 2021, se eu não estou enganado, ou início de 2022, algo assim. A gente já está fechando o segundo ano. E com isso, a marca cresceu muito aqui na região por conta do nosso trabalho e também a JCV cresceu muito por conta de ser reconhecida como revenda autorizada da marca. Inclusive, a gente já recebeu drones de outras pessoas, simplesmente daquela mesma logística. Comprou o drone em outro lugar, precisa de uma assistência e não sabe onde tem, lembra de uma loja que revende e vai lá. E é um dos produtos, nos últimos tempos, que as pessoas estão procurando, né? Hoje, Na nossa região, principalmente, e aí tem aquela visão, né? É um produto, Kellen, que ele possibilita desde lazer muitas até coisas. muito trabalho profissional, mas muito trabalho profissional. Esse que a gente vendeu para um cliente, ele precisa fazer mapeamento geográfico, que antes ele precisava contratar pessoas para fazer esse mapeamento, ou ele perdia muito tempo fazendo esse mapeamento manual, que ele queria esse número, né, de distância e tudo mais, hectares e etc. Hoje ele levanta um drone e em 5 minutos ele tem um relatório preciso, inclusive preciso, e muito mais ágil, né? E mais barato, porque a longo prazo... quanto que custa um drone desse, Vitor? Exatamente. Não é 500 reais, né? Não é 500 reais. É um drone que custa 10 mil reais. Mas a longo prazo, o custo-benefício desse cara, ele não precisa mais de um funcionário para fazer aquilo manual. Talvez ele ensine esse funcionário a pilotar o drone. Sim. E não precisa de mais um outro para poder fazer um outro trabalho que custava para ele, além de muito dinheiro, muito tempo. Muito tempo. Então, é que a hoje inteligência as pessoas, de visualizar a oportunidade. E outro diferencial também na JCV, que quando tu faz essa venda, a gente até comentou, eu acho que no último mês, que tem todo um treinamento, né? De como vai pilotar, porque não é só chegar e... Tem essa diferença, né? Isso é algo que a gente conversa muito, principalmente sobre a revenda autorizada. E aí, quando a gente conversou com o pessoal lá dessa convenção em São Paulo, falou, a gente não se posiciona simplesmente em vender. Porque hoje, quando um cliente quer comprar um produto, o que ele faz? Se ele pesquisar no Google, na internet, ele não quer ninguém para atender ele. Ele já sabe tudo. Ele quer, a descrição tem toda ali. Tô em dúvida ainda, vai lá e coloca no YouTube. Review sobre produto. Cara, ele vai pesquisar muito antes até ir lá comprar, né? Exato, e às vezes o cliente chega com mais informação do que o próprio vendedor. Sabe? Então... Eu, inclusive, falo muito isso com o time comercial. Se o cliente sentou na tua frente para conversar, é porque ele não está procurando só preço. Se ele quisesse ver só preço e descrição de produto, ele ia para a internet. Então, tu entenda quais são as dores dele,
quais são as necessidades dele e qual é o sentimento dele relacionado a esse produto. Depois que tu entende isso, tu simplesmente vai usar tudo isso a teu favor para fazer a venda. Porque tu não vai vender o produto, tu vai vender tu. E quando a gente se vende como solucionador de problemas ou realizador de sonhos, seja como for a definição sentimental aqui, a gente Legal. converte, simplesmente converte. E lá nessa convenção envolve tudo. Vai trazer novidades, vai aprender. Então, a gente que está indo para acontece lá lá? para fazer muito network. Esse é o grande objetivo. Pelo que eu sei, é na São Paulo Expo, né? Então é o maior centro de eventos do Brasil. Isso acontece uma vez por ano? Uma vez por ano. Uma vez por ano. E aí a gente está indo para lá. Obviamente vai ser focado no mundo mobile, mas a gente vai ser a única empresa posicionada em revenda autorizada de outros nichos dentro do mercado de mundo eletrônicos, né? Então, acredito que isso vai, para o nosso projeto principalmente, isso vai trazer uma ascensão de reconhecimento bem grande. Bem grande. E aí, junto com esses projetos, o Victor vai conseguir estar na JCV? Como é que vai funcionar? Então, Vai abandonar? Não, nunca. A JCV é a minha princesa dos olhos, né? Eu sei como é que foi todo o começo. Eu lembro de muitas madrugadas sentado com o computador, pesquisando, procurando o que eu posso vender, o que eu não posso vender, o que eu posso fazer para me diferenciar. Isso lá em 2014, 2015, onde o Instagram era simplesmente só foto. Você não conseguia fazer nada mais no Instagram, ele não tinha mais nada, né, além disso. Era só um álbum. Era só um álbum de fotos. O Facebook, inclusive, convertia muito mais na época em questão de vendas do que propriamente o Instagram. E aí, voltando para a tua pergunta, hoje, graças ao nosso trabalho, graças à equipe, a gente tem uma equipe muito engajada e que realmente vivem o sonho da JCV, né? Vivem e fazem o trabalho. Mas não vou ficar longe. Eu não consigo estar longe. Como tu sabe, eu fiz uma cirurgia há pouco tempo atrás. Então, na última entrevista ele veio de muleta. De muleta. Fiz uma cirurgia há pouco tempo atrás e, enfim, você pode perguntar, inclusive a Carol tá ali como prova do quanto eu incomodava eles, do quanto... Se eu não podia estar na loja fisicamente falando, eu tava ligando, eu tava em chamada de vídeo, eu tava fazendo reunião online no Meet, eu tava atordoando eles de alguma maneira, inclusive vendendo. Isso é bom. Porque eu vivo esse negócio e eu vivo com prazer, com amor e eu amo fazer o que eu faço. Então a JCV não vai ficar distante, não. Esses projetos, então, na verdade, vêm para somar, para crescer essa família. Exato. Acho que é isso, né? Exato. Óbvio, a gente está pensando em mais uma oportunidade de rentabilização financeira. Isso, né? Não vamos ser hipócritas e dizer que não. Mas, como eu te falei, eu tenho muita vontade de ensinar e sempre gostei muito de ensinar. Como eu ensino meus colaboradores, a gente faz muito treinamento, inclusive, como eu já comentei isso contigo, né? Se não semanal, quinzenal, a gente se reúne para treinar. E aí é engraçado porque, às vezes, quando eu falo sobre treinamento em uma loja, as pessoas falam, mas treinamento em loja, sabe? E, cara, quanto mais você Será treina, que precisa, né? mais profissional você se torna. E, com certeza, aproveitando aqui, esses projetos tá linkado, claro, a uma rentabilidade maior, crescer e tal, mas, com toda essa tua bagagem, experiência, viu a carência das pessoas desse conhecimento, né? Exato. Eu tenho alguns amigos no nicho, né? Então, e vejo que todos vendem só a mesma coisa, iguais e da mesma maneira. Então, vamos passar a informação para esse povo, vamos ganhar dinheiro e ensinar, né? Exato. Então, foi por isso, foi pela necessidade do mercado e por a gente ver pessoas perguntando. Com certeza. E aí, em reunião interna, foi jogada a ideia na mesa e todo mundo votou que sim, foi unânime. E tá aí nascendo mais esse projeto junto com os nossos trabalhos. E eu quero aproveitar a oportunidade também e deixar o espaço para te convidar aí a seguir o perfil e contar também que uma vez por semana rola um live. Quem gosta de conhecimento, aproveita aí. A gente decidiu fazer live semanalmente, primeiro para trazer conteúdo para a nossa região, falando sobre vendas, sobre business, sobre negócio, sobre empreendedorismo. Eu me torno o entrevistador ali nesse momento. Já assisti. E tenho performado de uma maneira legal. Muito assim, bacana. Cara, eu gosto disso. Meu pai, né? Meu falecido pai, que já tem 20 anos que faleceu,
Meu pai foi do meio de comunicação. Acho que eu nunca comentei isso Não. contigo, né? Meu pai em Criciúma, né? A gente é natural de Criciúma. Eu digo a gente, a minha família. Meu pai é o falecido J. Matos. O apelido do meu pai, que pra você ter a ideia, era Cid Moreira. Por aí tu já tira o poder da O voz porquê, dele. né? A voz. Inclusive, a última vez que eu vi uma matéria do meu pai foi na escola, isso em 2010, eu estava no colegião, lá em Criciúma, e meu pai gravava muito áudio relacionado a drogas na época, ou áudios que as empresas contratavam ele para produzir os áudios. E no dia foi um cara palestrar sobre drogas no ensino médio, na escola pública, né? A gente, escola pública, de vez em quando ia. Não sei se ainda hoje existe isso, mas provavelmente deve existir alguma coisa Acho parecida. que sim, o ProErd, né? Não, o ProErd era na parte infantil, né? Isso era realmente numa idade, eu já tava com 17 anos ali, era tipo falando sobre droga real, assim, era papo real de droga, não era nada... E aí, eu já tinha escutado esse áudio do meu pai, óbvio, e eu tava sentado na sala, o palestrante, né? Tu ali, pré-adolescente, com 17 anos, o cara falando lá, nem atenção tava dando. Ele, vou colocar um áudio aqui para vocês ouvirem e tem um momento de reflexão. E eu, do jeito que eu tava conversando, eu nem ouvi. Só que daí começou aquela voz. E nisso já fazia 8 anos que meu pai tinha falecido. Daí tu, opa, essa voz eu Eu conheço. conheço essa voz. Eu conheço essa voz e aquilo foi me embargando. E eu fiquei quieto, ouvindo. Só de lembrar já me embarga, mas... Fiquei quieto, ouvindo e o cara falou, essa voz é de um grande amigo meu que... E ele sabia que era teu pai? Não. Ele não sabia que era meu pai. Foi de um grande amigo, essa voz é de um grande amigo meu, que já faleceu, mas ele sempre foi muito apoiador com os trabalhos contra as drogas. E ele gravou esse áudio lá em 2001, isso era 2010. Nossa. Eles ainda usavam. O falecido J. Matos, na hora que ele falou isso, eu simplesmente saí da sala e aí ele foi atrás de mim, um monte de gente foi atrás de mim sem entender e tal. E a gente conversando, falei, era meu pai. Que bacana, já tá no sangue a comunicação. E viu, a gente sempre, todo mês, o Victor vem aqui trazer histórias diferentes, conteúdos diferentes, e eu sempre acabo descobrindo um pouquinho mais da família JCV. Obrigada por compartilhar. Obrigado, Kelly. Né? A gente já sai um pouquinho assim do roteiro, sempre, né? Sempre, né? A gente sai um pouquinho do roteiro, mas a gente acaba se familiarizando mesmo, porque uma vez por mês tem conteúdo diferente, e eu fico muito feliz em saber que, né, projetos novos para nossa cidade, isso é muito bom. Quero deixar o microfone aberto para te fazer as considerações finais. Kellen, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. A W3 sempre sensacional conosco, né? Então, o que a gente puder estar fazendo mais, inclusive para agregar na nossa região, eu sempre me coloco muito à disposição. Seja, inclusive, para fazer eventos, para a gente falar sobre negócio. Eu já conversei com o Luiz aqui, inclusive, sobre isso. E acho que a gente tem que trazer conhecimento para a nossa região, porque a gente vê muito com relevância grandes profissionais a nível Sudeste Brasil, né, que, de fato, por mais que não é capital, mas é a capital de negócios do Brasil. E a gente aqui tem muito empreendedor, muito empresário que já teve sucesso e que pode compartilhar, quem quiser, obviamente, né? Tem gente que gosta de fazer seus negócios, crescer e reter tudo para si. Mas eu particularmente não gosto de ser esse tipo de pessoa e quanto mais eu puder servir, eu acredito que mais resultados, inclusive, eu vou ter. Então, isso que faz a diferença, né? E a gente acabou se emocionando. Quais os dias convida pro pessoal assistir? Sobre as lives. Qual é o perfil? Bom, no meu Instagram, @matosvitor, Matos com 2 T's. E toda terça-feira, às 20 horas, a gente faz uma live falando sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre vendas. Nossa, a gente sempre traz um empresário ou uma pessoa que vai poder nos ajudar de alguma maneira e trazer ideias, conceitos, visões, relatos, artigos, enfim, tudo que possa agregar na vida das pessoas de alguma maneira. Com certeza. É esse o objetivo de terça-feira, às 20 horas da noite, a gente fala. Então fica o convite. Sara, deixa aqui a rede social do Victor. Obrigada, tá? Obrigadão, Kelly. E eu te encontro no próximo mês com mais novidades, como sempre. E eu me despeço de mais esse bate-papo super especial. Te encontro no próximo Entrevistando com Kellen Cadorim. Tchau, tchau.